Estamos começando aqui a mentoria Transtorno da Aprendizagem. Tivemos uma masterclass no dia 13 de junho e hoje a gente segue com a mentoria. Esse é o nosso propósito, a gente conseguir sempre aprofundando cada vez mais nos temas, trazendo conteúdo dos pais. Nosso propósito é ajudar famílias nos desafios e fases de desenvolvimento dos filhos e dos pais e cuidadores. Ser pai e mãe, o papel mais importante da sua vida, criar um ser humano, e de maior realização para a vida toda. Aqui no Clube Unipais, nos unimos e trocamos pais e especialistas, com aulas, mentorias, encontros para um aprendizado constante. Então, aqui trazendo sobre a mentoria que nós tivemos no dia 13, falamos sobre a identificação precoce e o acompanhamento de transtornos, como TDAH, TEA, dislexia e descalculia. A diferença entre dificuldade e distúrbio, e a necessidade de parceria entre escola, família e pediatras. A importância de estratégias individualizadas e inclusivas. Também falamos da abordagem centrada na pessoa, com comunicação empática e estratégias inclusivas. Falamos sobre estigmas, superproteção, uso de medicamentos e valorização das habilidades socioemocionais. O papel da escola como rede de apoio e a continuidade do debate nos encontros da Universidade de Paz. Então, essa masterclass ficou gravada e ela faz parte da nossa plataforma do Clube Unipais, que tem acesso aos assinantes. E hoje a gente segue com a nossa mentoria. Então, estamos aqui com os nossos especialistas, com a Marisa Bianco, que é psicopedagoga e terapeuta familiar, reconhecida pelo trabalho dedicado no acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias. Oferece suporte emocional e educacional no processo de ensino, aprendizagem, com base na escuta ativa e estratégias personalizadas. Estamos aqui com Sueli Robusti, que é psicóloga com mais de 50 anos de experiência na área educacional, especialista em desenvolvimento infantil e inclusão, fundadora e gestora da Escola Nani, atua com foco no acolhimento de crianças atípicas, orientação familiar e formação de educadores. E Dr. Vilmar Botura, que é médico psiquiatra e psicoterapeuta com mais de 50 anos de experiência, cofundador da Universidade de Paz. Fez parte do grupo de professores de psicologia médica da Faculdade de Medicina da USP e liderou comitês científicos na APM. Autor de 8 livros, coordenou o grupo de apoio a pais de portadores de transtornos de aprendizado e o projeto Novo Olhar, Novas Atitudes, ambos sobre o mesmo tema e realizado na APM. Então, aqui a gente tem, vamos começar a nossa mentoria. Nós tivemos algumas perguntas que foram votadas e sugeridas na nossa comunidade, então a gente vai seguir com essas perguntas, e caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, eu peço que deixe aqui no chat que a gente vai trazendo aqui para a nossa conversa. Então, vamos começar aqui, Sueli, Vimer também está aí conectado. Vamos falar sobre estratégias práticas para ajudar nos estudos em casa. Começamos por essa mesmo? Podemos. Sim, pode ser. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, muitas vezes a tarefa escolar é como se fosse alguma coisa muito difícil, um fantasma em algumas famílias. Por quê? Principalmente quando começa no ensino fundamental 2, quarto, quinto, sexto ano, muitas vezes as crianças trazem tarefas para casa que para elas é uma sobrecarga à escola. Mas a função da tarefa é a criança se apropriar dos conteúdos, ela rever os conteúdos, é esse o objetivo. E a família pode trabalhar com esta questão. Veja, é importante que isto seja feito desde que a criança é pequena, porque a criança de 4 anos, 5 anos, já tem
algumas tarefas para casa, ou trazer fotos da família, certo? Informações da família, informações da casa dela, da rotina. Então, claro que devemos considerar que pai e mãe, hoje, podem chegar em casa à noite. Mesmo assim, é importante conversar com a criança, se ela tem tarefa, o que ela fez na escola, e a participação prazerosa dos pais, não como uma tarefa de exigência que ela precisa fazer com algum esforço, tá? Quando a criança é maior, se começamos desde pequenos, isso torna-se uma rotina e pode ser um momento de comunicação entre a família. Eu vejo muitas famílias fazerem esta prática da tarefa escolar como um meio de conversa, de aconchego, inclusive pode começar durante a janta, terminar depois ou antes da janta. Cada família vai adequar este tempo conforme essa dinâmica aí. Mas veja bem, se a criança traz, por exemplo, uma criança de 5º ano, traz para estudar em casa algum país da África, que faz parte do conteúdo de 5º ano. Então, primeiro, situar o que é a África dentro do nosso planeta. As conexões da África com a nossa cultura, bem na linguagem da criança. O que nós aprendemos, os africanos, na raça, nas comidas, nos costumes. Então, trazer esse conteúdo de uma forma que tenha significado para a criança. A África é algo que está no nosso planeta e que nós temos comunicação com ela por meio da cultura e por tantas outras coisas. E essa criança devia estudar algumas tribos. Eu não lembro agora qual país era da África. Então, quais os costumes dessas tribos e que nós aprendemos com eles, quais costumes são parecidos com os nossos. Então, o que eu percebi é que a criança foi abrindo um olhar de interesse. Este país da África ficou próximo para ela. Então, esta é uma das dicas para fazer a tarefa com as crianças. Outra. Ampliar o olhar, né, Marisa? Acho que a família pode colaborar com esses aspectos culturais. A tarefa não tem que ser uma cópia de coisas, não tem que ser uma busca incessante de responder teoricamente as coisas, Exato. Mas ampliar este olhar da criança para o mundo, né? Eu acho que é isso que a família pode colaborar. Não é repetir o que a escola já fez. Exato. É proporcionar um local de trabalho adequado, um material adequado, pedir para a criança ter, né, essa organização primeira, porque se ela não se organiza, não dá nem para fazer a tarefa. Então, tem que estar num lugar organizado, uma coisa limpa, o material em ordem, lápis apontados, enfim. Acho que a família também colabora muito nesta organização para a realização da tarefa, não é? Exato. E outro ponto é deixar a criança iniciar a tarefa para que ela seja autônoma no que ela já consegue fazer. E a família vai ajudando e complementando no que ainda é difícil. Por exemplo, uma criança menor ainda não consegue ler as instruções. Claro, aí a família ajuda. Mas uma criança maior, ela já pode começar a tarefa e a família vai ajudar para que ela fique mais autônoma e ela complemente a tarefa ou converse sobre ela com as famílias. Tenho muitas crianças aqui no consultório que gostam de conversar com a família o que elas estão aprendendo na escola. Alguns temas muito interessantes que eu não vou entrar agora por causa do nosso tempo mesmo. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma coisa mais para complementar? Não, eu acho que tem a questão também da parte das escolas, né? Porque eu acho que a tarefa de casa, ela não é uma aula, né? Ela ou é um desafio para o próximo encontro do professor, então ela levanta algum questionamento para deixar a criança curiosa com o que virá na próxima aula, ou então é um resumo ou um complemento daquilo que foi dado. É isso, tarefa de casa tem que ser isso só. Né?
Não tem que ser uma sabatina. É verdade. E algumas escolas pecam por aí. Exato. Então, acho que é uma coisa que os pais também podem observar para ajudar seus filhos, né? Nesta medida. Olha, de repente não está muito adequado isso para o meu filho, e questionar, em vez de levantar uma ansiedade danada na criança com relação à tarefa de casa. Acho isso importante. Conversar com os educadores da escola sobre esse ponto. Sim. Mas a gente vê que se torna uma oportunidade, né, para os pais trazerem uma troca do assunto e ampliar essa conversa com a criança, né? Com certeza. Faz a criança se tornar mais interessada no tema. Sim. Exato. Quando a criança vai ter também esse reconhecimento e esse interesse dos pais, ela também se interessa mais, né? Sim. Claro. É aquilo que eu falo na diferença de falar com e falar para. Né? O falar para, você tem que fazer a lição, joga na obrigação, assim, ele não traz a pessoa para a motivação, para o interesse. Né? Então é o seguinte, a criança não vê muito sentido em aprender certos assuntos, né? E por não ver sentido, ela desmotiva, resiste. Né? E aí cabe assim, aos pais, de alguma forma, se interessando pelo assunto, né? Se interessando por aquilo, gerar na criança o interesse também. Então é muito importante isso, eu chamo de falar com, né? Falar com trazer a pessoa para a relação. E a tendência dos pais é muito falar para. Exato. Então, essa sutileza faz toda a diferença. Uma coisa que a gente vê também muito, Wimmer, é assim, às vezes a família traz algum comentário que desmotiva realmente, como você falou. Então, isso aí eu não sei mais, eu não lembro mais como é que isso aconteceu. E é o que a Marisa disse, é um momento de você, então, relembrar. Né? O que é que a sua professora falou? O que é que ela contou? Tem algum filme? Qual é o livro? O que que você está vendo? Então, na verdade, a família entrar neste contexto de uma forma agradável, para que a tarefa de casa seja realmente um complemento dessa aprendizagem, e não uma tortura, né? Porque se a mãe já desvaloriza e o pai desvaloriza, realmente a criança não vê sentido na tarefa de casa. Até porque, muitas vezes, a tarefa é chata mesmo. Sim, às vezes é chata mesmo. É chata mesmo. Mas o muito importante... Então, o pai tem que ter claro isso, e é que eu digo, o interessar-se por, né? Interessar-se pela criança, interessar-se pelo processo, não como uma forma de controle, nem como uma forma só de demonstração, é de interessar-se mesmo. Esse pode ser o caminho, né? Esse pode ser o caminho. Tornar essa tarefa algo vivo, não é? Fazendo parte da vida. O outro ponto é a criação da disciplina. Exato, a rotina. A rotina, a disciplina, tem o tempo para a tarefa de casa. Tem dias que essa tarefa é muito rápida, mas não importa, a criança precisa ter um tempo para se dedicar a isso. Torna-se uma disciplina e não alguma coisa pesada, um esforço para ela. Algo que faz parte da rotina. Bom, acho que vocês já trouxeram bastante informação aqui. Vamos para a pergunta 2 aqui. Como lidar com a ansiedade e baixa autoestima, que vem junto com as dificuldades de aprendizagem? Então, eu acho, mais uma vez, eu acho que o que o Wimmer traz, né? É estar com a criança, né? Então, olha, errar faz parte, tudo bem, né? Vamos juntos tentar entender o que está acontecendo. Calma, né? Acho que a família pode dizer, calma, vamos lá, vamos por partes, vamos dividir isso aqui. O que é que está difícil? Você consegue. Vamos verificar o que precisa da minha ajuda e o que você consegue fazer sozinho. Então, eu acho que esse manejo, né, vai mostrando para a criança que você pode errar, que errar faz parte da aprendizagem.
né? Que a gente erra para buscar alternativa, buscar resposta. A resposta não está sempre pronta. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Então, a família é aí um complemento da tarefa, né? Não só para a tarefa, mas para o estudo de uma maneira geral, tanto a escola quanto em casa. Calma, vamos lá, vamos ver o que é que você não entendeu. Ouvir a criança também, entender a criança naquela resposta dela, o que é que não conseguiu entender, por que que aquilo está trazendo para ela uma ansiedade, até que ponto é uma ansiedade da tarefa, daquilo que ela está fazendo, do erro, ou é algo que está por trás disso, né, Wimmer? Eu acho que tem aí uma questão importante essa da ansiedade, né? Eu acho que essa pergunta é das mais importantes que a gente possa ter para responder. Por quê? Porque o transtorno do aprendizado em si, ele não é um transtorno, uma doença que agrava com o tempo, né? Então, assim, ele é limitante, né? Então, claro que ele vai tendo perdas, vai tendo janelas de falta de aprendizado, vai tendo furos no seu processo. Okay. Mas o que mais causa problema são as feridas na autoestima e na autoconfiança. Porque as feridas na autoestima e na autoconfiança é que vão determinar fugas, vão determinar mentiras, vão determinar péssimas escolhas, né? Então, essa questão é muito importante. E principalmente quando se trata do problema da descalculia na matemática, porque se associou ao longo do tempo o conceito de que quem sabe matemática é inteligente e quem não sabe matemática é burro. Isso é uma associação indevida que aconteceu ao longo do tempo. Então, a pessoa começa a acreditar que ela é menos capaz, menos competente, isso vai levar a escolhas a menor para a sua vida. Então, é muito importante que a gente trabalhe com essa questão e tomar cuidado que a tarefa de casa não vire uma batalha em casa, em família, porque muitas vezes ela gera um conflito, o marido briga com a mulher, o pai briga com a mãe, e o irmão não sei o que lá, que causa um caos, né? Esse caos gera muitos problemas graves. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, evitar realmente isso, e entender que o transtorno de aprendizado, eventualmente uma dislexia, uma descalculia, ou um TDAH, seja o transtorno que for, ele é circunscrito, né? E precisamos bolar aí assuntos, caminhos alternativos, que, aliás, eu vejo que a Marisa faz muito bem, por exemplo, que é estudar o uso da arte, outros meios de levar a criança a aprender aquilo ou compensar as perdas, porque atualmente nós temos casos em que, por mais que se esforce, as perdas serão, né? A gente tem que compensar essas perdas. Que é a valorização das competências, né, Wimmer? As pessoas não são ruins em tudo, ela é boa em várias coisas, só que precisa descobrir, colocar foco nisso e valorizar, que aí vai mexer com a autoestima. Evitar comparações com primos, com irmãos, né? Sim. Que diminuem as pessoas. Então, isso é muito importante. Cuidar de não prejudicar a autoestima e principalmente a autoconfiança, é fundamental, né? E aqui que entra a orientação de pais, porque é muito fácil a gente errar nessas circunstâncias. Sim, criticar, né? Criticar em primeiro lugar, quando não se dá o apoio, né? Exato. Eu estava aqui Aí a mãe se sente culpada porque eu errei, aí tem um clima familiar, aí surge um monte de coisas, né? E é fato que os pais têm que lidar muito com a ansiedade deles, no sentido de quererem que os filhos tenham um super desempenho precoce. Sim. Desempenho precoce. E a estatística mostra que muitas pessoas que não foram brilhantes alunos se transformam em bons profissionais. Sim. Inclusive com o diagnóstico de transtorno do déficit de atenção, com o diagnóstico de TEA, com o diagnóstico de dislexia. Que são os talentos, as competências. Que são adultos que têm sucesso profissional. Estão incluídos na sociedade. Então, é importante dizer que não é o transtorno do aprendizado em si
que gera o problema grave. Mas a sociedade como lida com isso. Adiante é como a pessoa é abordada nessa questão. Exatamente. Né? E como preparar essa pessoa para ela se adaptar, se adequar à sociedade. Agora, eu estava para falar isso. Cada pessoa sempre tem uma competência. Sempre tem. Como nós podemos descobrir essa competência e trazê-la para matemática, para alfabetização? Então, vou falar bem rápido desse caso. Eu tinha uma menina aqui de 7 para 8 anos que estava com muita dificuldade para se alfabetizar, mas não é disléxica. Então, sonda por aqui, verifica por lá, e a menina fechada. Daí eu coloquei uma música do selo Palavra Cantada, que é Sai Preguiça. E começamos a cantar, a brincar, a dançar. Esta menina pegou um pandeiro e deu uma aula de música. Ela começou a tocar o pandeiro como uma profissional, muito feliz. E a música é Sai Preguiça. Aí ela chegou na lousa e escreveu S-A-P-G, quer dizer, ela trouxe na lousa uma escrita ou silábica já. Aí eu pude partir desta palavra que ela trouxe, Sai Preguiça, e continuar na alfabetização, e em 2, 3 meses essa menina estava alfabetizada. Então, o canal da música. Né? O canal da música, às vezes é da história, às vezes é da arte, às vezes é da dança, às vezes é fazendo um filme, como se fala, um pequeno vídeo. Então, às vezes são muito excêntricos esses talentos das crianças. Então, como descobrir e explorar mesmo, e usar, e transformar em competência, inclusive escolar. Uma coisa que a família faz com frequência e que causa problema é o seguinte: o pessoal só comenta, dá um castigo, tira o que ele mais gosta. Tira o videogame, tira o que ele mais gosta para poder eles. É uma regra de 3 muito simples e que é errada, né? Tira o que ele mais gosta para que ele possa, então, se interessar pelo que ele não gosta. E, eventualmente, o que ele mais gosta pode ser o caminho pelo qual podemos fazer esse bypass, podemos fazer essa transição, né, e trazer para o aprendizado. Então, se ele gosta de futebol, de bola, de música, a gente pode usar esse repertório como solução. Né? Exato. Porque a escola segue o padrão que ela tem que seguir. Ela tem que ensinar dentro da casinha, dentro do convencional. E muitas pessoas não cabem no convencional. E muitas vezes, por não caberem no convencional, elas se sentem excêntricas, se sentem atípicas, se sentem problemáticas, sem ser obrigatoriamente. Isso, a escola tem uma programação e uma obrigação acadêmica. E como essa criança ela pode não seguir regularmente este padrão, ser inteligente e perceber que ela tem algumas falhas, por exemplo, em matemática ou na língua portuguesa, daí por diante. Como a criança se adaptar e ser acompanhada nessa dificuldade, o que faz muita diferença. Bom, vamos aqui para o item 3. Para quem chegou aqui depois e quiser deixar os comentários ou alguma pergunta, pode deixar aqui nas mensagens, tá? No chat. Identificar ali. Então, vamos seguir aqui. Como identificar se meu filho tem um transtorno de aprendizagem? Pode, claro. Quando a criança apresenta o transtorno, dependendo do grau de gravidade, é percebido isso já desde a mais tenra infância. Quando este grau é menos grave, quando ela entra para a escola, 3, 4 anos, começa a se perceber. Então, no momento em que a família percebe sintomas ou que a criança é muito agitada, que não espera a pessoa falar para responder, que é hiperativa,
ou que tem dificuldades nos relacionamentos sociais, Perde o foco. que a criança repete muitos gestos. Quando a família percebe, é muito importante ela conversar ou com os educadores na escola em que a criança está, ou conversar com o pediatra para uma orientação e começar a procurar ajuda mesmo. Pediatra, ou neuroinfantil, ou psicólogo, ou psicopedagogo, que entende as questões da aprendizagem de uma maneira ampla. É bom que essa família comece a procurar. Às vezes, a criança nem tem transtorno, ela está num ambiente em que não é estimulada devidamente. Por isso que é importante procurar, ou às vezes é apenas uma dificuldade pedagógica, adequação para esta escola. Por isso que é importante, sempre, assim que a família percebe que tem algo diferente na sua criança, é bom que ela procure ajuda. Agora, Marisa, sabe uma coisa que eu percebo também muito na escola? Agora eu tenho percebido mais na educação infantil regular, lá onde eu também dou uma assessoria, né? Não só com crianças atípicas. Quando a escola começa a perceber alguma dificuldade na criança, seja na fala, seja na organização do pensamento, seja na dificuldade de manter o foco para uma tarefa, seja na parte grafomotora, enfim, que a escola normalmente, a escola tem obrigação de comunicar à família. Olha, estou verificando isso. E aquela questão que a gente falou no dia 13, a questão da parceria é muito importante, né? A família estar aberta para entender e a escola ter abertura para chamar essa família também. Quanto mais cedo forem identificadas as dificuldades, mais facilmente a gente resolve a questão. E não vira um transtorno, vira só uma dificuldade, não um transtorno necessariamente. Mas o que acontece muitas vezes é que a família acha, vai passar, isso eu também fui assim, o filho mais velho também era assim. O pai dele era assim, agora está ótimo. O que acontece é que não precisa desse tempo de sofrimento para a criança, ou esta perda de tempo para a estimulação adequada, para que ele corrija, né, no caminho do processo de aprendizagem. Então, eu acho que estar atento para observar a criança em todos os momentos, é no brincar, é nas tarefas de casa, é na conversa, né? É no estar com o outro. Então, eu acho que não é só a escola, mas é a família estar. E hoje, a família, as mães não estão tanto tempo em casa, né? Então, ouvir um pouco também o que os cuidadores falam, estar atento, prestar atenção nisso. Eu acho que criança precisa desse combo, né, de observação. É a escola, é a família, é o cuidador, e, eventualmente, levar o profissional, que ele pode, como você diz, né, através de diversas estratégias, atingir rapidamente o caminho para essa criança. Né? Essa observação, eu acho, muito importante. Eu tenho ouvido, Sueli, várias vezes, ou por parte dos orientadores escolares, ou por parte da família, assim, vamos dar o tempo da criança. Ela ainda não está com 7 anos, ainda não está adquirindo os códigos da alfabetização, ou ainda não consegue calcular. Vamos dar o tempo dela. A família falando ou a escola falando. E muitas vezes a família, a escola, espera o ano inteiro passar. Vamos ver as notas no final do ano. Então, não são as notas que vai nos guiar. É como a criança está lidando com esta aprendizagem e com a emoção que vem dessa aprendizagem, porque sempre que a criança tem atrasos, ela percebe, muitas vezes ela não manifesta, mas ela percebe que ela não tem o desempenho como seus colegas. E vai desenvolvendo baixa autoestima, desenvolvendo ansiedade, aí que começa tudo, né? E outra coisa também, com esta determinação atual de que não se reprova,
né? A Exato. criança vai levando esta dificuldade para frente quando poderia ter sido resolvido lá embaixo, né? E aí aquilo vai virando realmente uma bola de neve. Não se reprova na escola pública, na escola particular Sim. se reprova em alguns Alguns anos, mas muitas vezes a criança passa para outro estágio com essa dificuldade. com essa dificuldade e não consegue acompanhar, porque é um processo Exato, a aprendizagem. exato. Pois é, e aí entra uma coisa importante que Uhum. muitas vezes as pessoas acham, mas é uma coisinha, é um probleminha que se vai resolver, etc. Isso é mais ou menos como, sabe assim, é melhor a pessoa procurar um profissional, ter uma orientação e descobrir que realmente não é nada, Sim, né? sim. Olha, eu fui buscar orientação e disseram que não é nada demais, é assim, vai passar ou se resolve com uma pequena mudança de estratégia, etc., do que deixar as sequelas se instalarem e depois se lidar com isso. Na minha prática como psiquiatra que atendo crianças e adolescentes também, o que acontece? Quando a pessoa chega para se tratar com a gente, eu estou tratando das consequências Exato, do transtorno do aprendizado. exato. As consequências que se agravaram, né? As consequências que são mais problemáticas do que o simples transtorno do aprendizado. Sim. Então, se tem uma abordagem adequada, né, e eu entendo que os profissionais têm o maior interesse em fazer a pessoa se resolver na vida, né? A gente fica muito feliz quando tratou lá uma criança que tinha dificuldade, de repente ele vira um juiz, um desembargador, ele vira um médico, né? Assim, você vê, a gente vê isso acontecer. 50 anos de experiência, a gente já vê essas coisas acontecerem. Então, o que acontece? Uma pequena mudança no enredo dessa vida faz toda a diferença. Então, se os pais deixam de intervir e vão assim, do tipo, não é nada, né? Mais ou menos assim, você está com uma grande dor de cabeça, a maioria das vezes não é nada demais, mas é melhor procurar um profissional, eventualmente fazer até algum exame e falar, olha, realmente não é nada. Pode ser que o profissional se incomode em você ter ido lá e não ser nada. Pode ser. Pode ser que você tenha pego uma fila à toa, mas faz toda a diferença para quem tinha o problema. E muitas coisas a gente descobre nos exames, no aprofundamento. Não podemos deixar, quando o problema aparecer, né, quando ele se transformar num problema que não dá para esconder, que é escancarado, a gente procura solução, né? Acho que hoje tem toda a promoção, a saúde hoje, nós temos muita questão da promoção da saúde, muita questão da prevenção de problemas, e aquilo que é prevenido, muitas vezes, não é percebido. Então, por exemplo, isso até por uma questão de política de Estado, aquilo que uma vacina impediu que acontecesse, muitas vezes as pessoas entendem que é um gasto inútil. Por quê? Porque você não vê o problema, né? Sim. Quantas intervenções precoces nós tivemos em crianças, principalmente na orientação parental, né? Porque muitas vezes interferindo na orientação parental, a gente consegue com que a criança nem precise ir a tratamento. Sim. Né? Então, o que acontece? Quanto isso resulta de positivo, só que como não houve a dor, não houve o custo do tratamento, a pessoa não entende o valor daquilo que foi feito. Né? Mas, de novo, né, Vimina, a gente volta na questão da informação e da possibilidade de troca, né? Eu acho que o ser humano tem uma tendência, né, a ficar voltado para as suas coisas pessoais e se desenvolvendo naquilo que lhe diz respeito. E não troca muitas vezes. Hoje a gente tem um conhecimento muito grande da diversidade de transtorno, de dificuldade de aprendizagem, de como tratar, de que maneira, a quem você vai procurar. Então, eu acho que na medida em que você tem informação, que você está ligado nessas possibilidades, você busca sem drama, né? Porque às vezes você dramatiza demais ou você negligencia demais. Então, se a informação
está constante, você está atualizada naquilo que está sendo feito, do que está sendo desenvolvido, do que a ciência está trazendo, você tem um olhar mais apurado para aquilo que está acontecendo, sem dramatizar ou sem negligenciar. Né? De novo, a informação. Eu, várias vezes na minha prática, recebi pessoas, adolescentes com dificuldade de aprendizado, de concentração, ou às vezes deprimidos, às vezes tendo pânico, que faziam uso de Roaccutane, o remédio para a pele, que é muito usado. Assim, esse medicamento ele é muito útil, mas ele tem um potencial de risco maior que a média. Então, o que acontece? A pessoa tinha lá um acne, coisa e tal, fica adolescente, sofre muito com isso, etc. Então, toma esse remédio. Aí ele tem sintomas. Aí vai num profissional e começa a tomar remédio para pânico, para depressão, remédio para questão do aprendizado, tira o medicamento, ele fica bom, né? Sara. Então, assim, são coisas que são muitas vezes simples, numa abordagem que é ampla, que não tem o preconceito contra ou favorável ao remédio, mas tem em favor da melhor intervenção. Muitas vezes, quantas vezes hoje estão vendo pessoas usando medicamentos psicoestimulantes para ter melhor desempenho, criando um falso TDAH, arranjando medicamentos de forma por baixo do pano na internet, para usar remédios em busca de alto desempenho que comprometem a vida, né? Então, assim, a orientação parental é fundamental nisso, para que os pais percebam, que muitas vezes os pais não estão percebendo, né? E tem aquela sensação, às vezes as pessoas dizem, mas eu estou dando um remédio, ou estou levando a um tratamento, estou fazendo alguma coisa, mas às vezes você tem a sensação que está fazendo algo de útil, está fazendo algo apenas para dizer que está fazendo. Né? Então, a orientação parental é fundamental, porque muitas vezes mudanças no pai ou na mãe ou em ambos fazem com que a pessoa chegue no melhor ponto, que é nem precisar se tratar, ou se tratar com mais facilidade, ou se tratar com mais eficácia, né? E reduzindo os custos, inclusive. Né? E essa orientação parental, Wimmer, também é fundamental quando a criança tem um transtorno. Por exemplo, eu tive um adolescente aqui muito esperto, uma família linda, com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e com transtorno de oposição. Ele tinha um sofrimento escolar, saiu de uma escola grande, foi para outra, agora está na terceira escola. E a família falava assim, é difícil levar para o trabalho, então o pai vai estudar em casa com ele. Só que esse estudar em casa com o pai tornou-se um clima muito de conflito. Uma guerra. E não se tratou o déficit de atenção, porque a dificuldade nos conteúdos é um reflexo do déficit de atenção. O que ele precisa ser tratado, déficit de atenção, hiperatividade, oposição. Então, esse menino precisa de um acompanhamento psicoterápico e de um acompanhamento psicopedagógico. Então, ele ficou metade do ano estudando em casa com o pai, não conseguiu ser aprovado, mudou de escola e agora voltou para o tratamento que ele precisa, para o diagnóstico que ele tem. E a família já percebe os ganhos, porque não está trabalhando os conteúdos, está trabalhando a base, que é os diagnósticos. Porque, assim, né, Marisa, na medida em que você identifica o transtorno, e você avalia o que esse transtorno traz, quais são os comportamentos e as consequências desse comportamento, você começa a ter manejos para adaptar estas dificuldades de alguma maneira à vida, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma criança com TDAH, e uma das perguntas foi essa, né? Como desenvolver a autonomia em crianças com TDAH? Autonomia não é uma coisa que vem do nada, ela é aprendida, ela é construída, ela é ensinada, e ela é ensinada com apoio, sobretudo para a criança com TDAH. Né? A hora que ela entende que, olha, você tem uma dificuldade de ficar sentado, vamos lá,
Consegue 5 minutinhos? Tá, então nesses 5 minutinhos, nós vamos concentrar aqui. Aí você pode levantar, você pode tomar água. Então, você vai também moldando a criança na possibilidade dela. É 5 minutos? Tá, daqui a pouco ela pode 7, daqui a pouco ela pode 10, né? Mas na medida em que ela toma consciência de que ela não consegue, e você ajuda, você mostra, você tem manejos, você vai passo a passo mostrando como é que ela pode. Então, se desenvolve autonomia para crianças com TDAH? Sim, com rotina muito bem estruturada e previsível, dividindo tarefa passo a passo, não adianta falar da 3, 4 ordens em seguida, ele não grava, ele não consegue desempenhar, então é passo a passo. Primeiro faz isso, volta. Ai, que bom, muito bem, agora vamos fazer tal coisa. Aí a criança vai. Então, dividir a tarefa em pequenos passos, reforçar cada atuação positiva. Puxa, que bom, você ajudou muito a mamãe nisso. Olha, você está ficando ótimo nesta tarefa. Nossa, isso aqui você foi muito legal. Então, o reforço é muito importante. Oferecer pequenas escolhas também, para que ele possa começar a desenvolver tomada de decisão. Olha, nós temos que almoçar. Nós temos 10 minutos ainda. Você quer fazer tal coisa ou você quer almoçar agora? Eu não estou dando escolhas inadequadas. Eu estou dando alguma possibilidade dele ter algumas escolhas, para que amanhã ele possa tomar algumas decisões, para que ele possa aprender a tomar algumas decisões. E vou ensinar algumas estratégias de autocontrole. Olha, filho, eu estou entendendo que agora deu o seu tempo. Tá, então vamos parar, vamos respirar um pouquinho, vamos fazer uma atividade física, vamos tomar uma água, vai ensinar a autorregulação. Isto tudo vai com acolhimento, com paciência, com afeto, você vai ensinando esta criança a desenvolver a autonomia. Ela não vai ter autonomia sozinha, ela precisa ser ensinada e ter apoio do passo a passo, ter a paciência de poder ir identificando os caminhos dessa criança, porque é difícil para ela. Se você coloca tensão, se você coloca pressão, se você coloca expectativas que ela não pode alcançar, você destrói a criança com TDAH. Agora, né? Algumas vezes essa criança não tem amadurecimento emocional suficiente para escolher se primeiro ela vai almoçar ou fazer a tarefa. Sim. Então, a mãe, neste caso, o adulto vai determinar. Agora, ensinar... Um olhar para a criança, né? Da possibilidade dela. Claro. Sim, mas que ela precisa almoçar e fazer tarefa. Sim. E ensinar essa criança a pedir ajuda. Sim. Em casa e na escola. Pedir ajuda é um ato de fortalecimento pessoal, não é um fato de enfraquecimento, pelo contrário. E outra coisa importante no trabalho com a criança, se ela está sendo acompanhada, é com ela verificar qual o tipo de aprendizagem para ela ter uma entrada melhor. Aquilo que você falou, da música ou da arte. Ou se é pelo ouvido, se ela ouvindo somente uma informação, se ela precisa ler e contar depois o que leu, se ela precisa ler e escrever, então fazer essa busca de como a criança aprende. Marisa, tem muita criança, muito adulto, inclusive com TDAH, que vive com post-it. Você já viu isso? Vai pondo uns recadinhos, né? Exato. Primeiro vou fazer isso, depois vou fazer aquilo. Você vai ensinando a pessoa a se organizar passo a passo, né? E grifa. Primeiro com vermelho. O que é mais importante, eu vou grifar com vermelho. Eu vou pôr amarelinho naquilo que eu preciso fazer. São passos que você vai mostrando o que você falou, por onde entra, né? Entra pela cor, entra pelo... Como é que vai? Inclusive, nós adultos que não temos diagnóstico, porque na nossa época não se fazia tanto diagnóstico, né? Não se avaliava tanto. Eu, todo dia de manhã, faço uma lista do que é essencial, do que é importante ou do que é interessante. Eu preciso seguir aqueles pontos. Dessa organização. Porque a gente faz muita coisa no mesmo dia. Exato. Então, você aprendeu também que para poder dar conta do que precisa, você tem que se organizar. Exato. Vim meter uma pergunta aí para você sobre o medicamento.
Isso, eu vi que ele já respondeu aqui, Sueli, no chat. Já respondi no chat. É o Rauco Tânia, já escrevi aqui para a pessoa. Tá. Esse é um medicamento. Existem várias alternativas, até porque muitas vezes tem famílias... Porque a questão de medicar uma pessoa é complexa pelo seguinte, que tem pessoas que acham que tudo é remédio para a solução, e tem pessoas que são contra os remédios, né? Então, uma orientação familiar vai poder abordar exatamente com sutileza, com precisão, quando você vai usar medicamento ou não. Você não vai usar medicamento para dislexia, por exemplo, não vai usar medicamento para descalculia, né? Então, não faz sentido. Mas, de qualquer forma, às vezes, a descalculia ou a dislexia trazem juntos aí uma oposição à autoridade, né? Trazem uma baixa autoestima, uma depressão, que aí sim, possivelmente, eventualmente, tem que ser tratada. Mas a grande verdade, eu insisto, que o essencial sempre é a orientação familiar. Por quê? Porque a família bem orientada pode levar uma criança a evoluir sem precisar ser tratada, né? Pode acontecer isso. Eventualmente vai tratar com menos custos, menos comprometimento, menos trabalho, né? A grande dificuldade que as escolas falam não são os alunos. Sim, com certeza. Agora, algumas vezes, Vimer, eu percebo aqui no consultório como a medicação é importante. Sim, sim. Eu tenho criança que é adolescente que fala assim, Marisa, eu não consigo ficar 1 minuto. Se eu não tomei o medicamento, eu não consigo ficar 1 minuto atento na aula. Então, ele percebe... Mas olha o nível de consciência que essa criança já tem. Sim, né? Sim. De aceitação claro. Da sua própria limitação e sabendo que o uso daquilo ajuda. A gente cai na generalização. O que é generalização? Por exemplo, meu filho tomou um remédio, metilfenidato, mudou, que tem pessoas que ele muda da água para o vinho. Maravilhoso. Então, eu acho que devia colocar metilfenidato na caixa d'água para todo mundo. Exatamente. E agora eu tenho uma pessoa que tomou o remédio e fez mal. Exato. Ou não funcionou, portanto, ninguém deve tomar. É que entra a questão do especialista, né? Da pessoa que tem mão, que tem prática. Exato. Né? Exato. E eu vejo, às vezes, pessoas tomando remédios de alto risco, por um transtorno de aprendizado que não é relevante. Exato. Né? A gente tem que ter, realmente, assim, uma consciência, né? Fazer exames, etc., para definir exatamente como abordar. Exato. Cada pessoa é um complexo, não é? Tem uma pergunta interessante da Selma aqui, pessoal. Vocês respondem? Qual é? Usar livros digitais nos anos iniciais atrapalha muito no aprendizado? Para mim, posso começar falando? Para mim, atrapalha muito. Nos anos iniciais, a criança, o que ela tiver, o tempo menor de tela. Na verdade, a minha orientação é que essa criança não tenha tela. Algumas vezes, o adulto empresta pontual, tantos minutos para fazer um joguinho. A criança pequena tem que brincar, correr, desenhar com lápis, escrever, fazer todas essas atividades presencial, de uma maneira viva, não digital. Não. Desenvolver muito pergunta sobre livro digital. Livro digital mesmo. O olhar, a troca, né, com o outro. Sim, a interação. Com livro digital também. Eu peguei a tela como genérico. Mas o livro digital é tela. Sim. Né? Tem o livro físico, porque tem gravura grande. Diz que pega, vira a página, toca. Claro, é muito importante. O jogo simbólico, ela aprende, ela começa a desenvolver, a copiar as coisas da mãe. Criança pequenininha, de 1 ano, você fala, pega a boneca e ela consegue mexer a panelinha e dar comida para a bonequinha, igual a mãe está fazendo com ela. É todo um jogo simbólico e necessário para o desenvolvimento dessa criança. Ela está aprendendo. Sim. A tela não vai ensinar. A rapidez da tela não dá tempo de absorver
essa experiência, não tem experiência. Ela está visualizando e não está fazendo, né? O fazer é muito importante. O estar mexendo é importante. Na minha experiência de aprendizado, as matérias que eu melhor aprendi foram aquelas cujos livros eu rabisquei. Exatamente. Não sei, os livros que eu não rabisquei, eu não aprendi tanto assim. Exatamente. Eu também. Estudo não assim. Não sei se serve para os outros, serviu para mim. Tem uma pergunta interessante aqui da Raquel. Vocês... Como potencializar uma criança com TDAH e altas habilidades, uma vez que não consegue boas notas na escola? Esse é um... Bom, é muito importante esse diagnóstico, ou essa avaliação, aonde que aquela pessoa tem altas habilidades. Ela tem altas habilidades em alguma forma, ou pela música, ou pelos conteúdos de história e geografia, ou pelo corpo nos esportes, ou pela arte. Então, em algum setor, ela precisa desenvolver essas altas habilidades, porque está ali, muito vivo nela. Então, como potencializar conhecendo esta alta habilidade e dando espaço para que ela desenvolva. Algumas vezes, na escola, ela não tem esse espaço. Uma criança poeta, uma criança artista, ela nem sempre tem esse espaço na escola. E ajuda muito o déficit de atenção quando você vai por um caminho onde ele tem interesse. De novo, eu volto a dizer, né, Marisa, também, o olhar desta família para a necessidade desta criança e onde é que ela está inserida. Porque se ela estiver numa escola altamente competitiva, altamente conteudista, ela não vai desenvolver esse potencial. E ela tem que ir para uma escola menor, onde tenha um olhar mais humanista, onde as estratégias sejam mais concretas, né, possíveis de serem verificadas, onde tenha realmente um caminho para que ela desenvolva esse potencial. Porque se ela estiver numa escola altamente competitiva, numa escola onde ela não vai ser considerada nisso, vai fazer como? Né? De novo vai discutir. Isto vai potencializar o que ela não pode e vai rebaixar aquilo que ela tem com potencial positivo. E também tem uma coisa importante aqui, dois aspectos importantes, que ao estimular essas altas habilidades, a gente precisa tomar cuidado para não negar as outras necessidades, para não virar uma escalada que ela vire monotemática. Exato. Porque virar monotemática não vai ser bom para ela. Então, precisamos usar essas habilidades como instrumento para as outras abordagens. Para enriquecer o resto. E outra coisa, é muito comum na criança nessa circunstância, porque numa sala de aula os alunos não são tão bonzinhos, né? Então, às vezes, essa criança faz perguntas, pela alta habilidade, ela faz perguntas ou comentários que os outros não alcançam o significado ainda. E aí elas são tratadas como fora da caixinha, como loucas, como diferentes, e elas tendem a se isolar, ficar deprimida, se achando errada, começam a esquivar a busca à escola. Então, é preciso mostrar fortemente para essas crianças que ela tem essas habilidades, que esse julgamento que é feito não é feito porque ela é pior, porque ela é isso ou aquilo, é feito porque as outras pessoas não estão alcançando o significado da percepção dele, né? E é preciso trabalhar muito para cuidar da autoestima dessa criança, porque ela acaba se afastando e aí acaba gerando aquilo que eu falei, as complicações da autoestima e autoimagem são mais graves que o transtorno de aprendizado que ela apresenta ou que as altas habilidades, né? Então, é preciso explorar as altas habilidades, estimulando através dela o desenvolvimento de outras faltantes. Exato. Mas aí, de novo, né, Wimmer, entra a questão da comunicação, escola, família, profissionais. Exato. Porque eu acho assim, que a escola precisa estar informada do que esta criança
traz. E a escola tem que saber lidar com isso. Se não sabe lidar, vai buscar informação. Porque o mediador, o professor, neste momento, é uma figura muito importante em sala de aula, porque ele vai valorizar o que esse aluno traz, ele vai trazer um conteúdo e explicar tudo isso para a classe, ele vai fazer a valorização do que tem e do que não tem que fazer. Então, a mediação do professor é muito importante diante da informação da família e dos profissionais. Agora, algumas escolas grandes não conseguem fazer isso. Então, mais uma vez, o que é essencial? É a orientação parental para se buscar uma adequação na escola mais adequada para este elemento, para esta pessoa. E algumas escolas não têm nem o interesse de ter um aluno desse. Não. Porque vem problema, não vem possibilidade, né? Só vê o problema, não vê a possibilidade. É a qualidade dos a quantidade dos conteúdos que vale, e como esses conteúdos são avaliados. É isto. De novo, a informação e a comunicação extremamente importante. Se a criança tem uma performance acadêmica, pronto. Se ela é artista, se ela tem outras habilidades, não interessa. Bom, acho que a gente pode ir concluindo aqui essa nossa mentoria, né? E reforçando aqui, acho que essa importância da orientação parental, que pode trazer um suporte muito importante aí para os pais, e, lógico, então, se necessário, a busca dos profissionais. E aqui na Universidade de Paz, a gente temos vários especialistas, e que vocês podem entrar em contato direto pelo nosso site, pelo nosso chat, e falar mais sobre o nosso Clube Unipaz, onde a gente reúne conteúdos especialistas com temas de maiores interesses das famílias, com uma rede de apoio, conhecimento e prática para a sua família, para que você realmente sinta-se acolhido e num ambiente de trocas, né? Com mentorias, com encontros presenciais. Então, aqui você não está sozinho. Então, temos podcasts, masterclass, bastante conteúdo para a gente poder compartilhar e se desenvolvendo constantemente. Eu vou colocar aqui o link para quem quiser ter mais informações sobre o Clube Unipaz. Então, acho que trouxe aí muita informação, muito conteúdo. Obrigada, Sueli, obrigada, Marisa, obrigada, Vina. Nós que agradecemos a oportunidade, estaremos sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada, Ana Luísa, muito obrigada, Willer, muito obrigada a todos. Um abraço a todo mundo, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.